Boa noite, Vete. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eita, chegou a Nala. Chegou a gordinha. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então, hoje vamos conversar, se a princesa deixar, vamos conversar sobre emergência cirúrgica, né? O que fazer para estabilizar um paciente em emergência cirúrgica até a chegada da equipe. Eu já fui plantonista, assim como você que me acompanha, e eu, quando fazia plantão, eu também morria de medo de chegar uma emergência de madrugada. Olha, gente, se a princesa deixar eu fazer live hoje, eu também morria de medo de chegar uma emergência de madrugada. Tocava a campainha, eu já levantava desesperada, dava graças a Deus quando era aqueles tutores doidos que iam vacinar às 11 horas da noite, né? Mas eu também morria de medo de chegar uma emergência de madrugada, de eu não saber o que fazer no atendimento desse paciente. Eu tinha medo de ser alguma coisa que eu precisasse realizar algum procedimento e não fazer da maneira correta, acabar piorando o quadro clínico do paciente, medo de errar e matar o paciente, então, né, nem se fala. Quem não tem medo de cometer um erro assim? E muitas vezes a gente faz plantão, né, ou sozinho, ou com somente o enfermeiro. E a gente sabe que os auxiliares, eles não têm o conhecimento que a gente tem para lidar com emergências, né? Então, a gente meio que se sente sozinho também e fica com medo do que fazer. Então, gente, primeiramente, o que você tem que entender? A gente vai falar aqui nessa aula de hoje sobre emergências cirúrgicas. Então, a gente não vai falar de emergência clínica, a gente não vai falar de convulsão, envenenamento, nada disso. A gente vai abordar as emergências que são cirúrgicas. Então, a primeira coisa que você tem que entender é saber diferenciar o que é uma emergência e o que é uma urgência cirúrgica, tá? O que fazer para estabilizar um paciente em emergência cirúrgica até a chegada da equipe, tá? Então, primeiramente você tem que entender o que é emergência e o que é urgência. Esses são os primeiros pontos que você tem que raciocinar para você saber diferenciar e fazer um bom atendimento no seu paciente. O que você tem a princípio, gente? As emergências, elas são aqueles pacientes que eles precisam de uma intervenção cirúrgica imediata. Eles precisam de uma cirurgia ali imediata, porque a cirurgia vai salvar a vida desse paciente. E as urgências são aqueles pacientes que eles chegam com alterações, né, cirúrgicas, onde a cirurgia ela é crucial, ela tem que ser feita o quanto antes, mas é necessário ali uma estabilização prévia, tá? Digamos assim, desse paciente. Então, você tem um tempo hábil para tratar, estabilizar esse paciente, de repente coletar um exame de sangue, ver como é que está o estado geral dele, de forma, óbvio que se você tiver, né, acesso a laboratórios que liberem o exame rápido, não é uma urgência, eu vou coletar exame hoje para operar amanhã, não. Mas você tem um tempo hábil e você precisa da estabilização desse paciente antes de entrar no centro cirúrgico com esse paciente, tá? Então, isso daqui já te dá um norte um pouco melhor de saber, de identificar os pacientes e saber como conduzir cada caso, tá? Então, urgência é o quê? São pacientes que devem ser operados o quanto antes, porém, necessitam de uma estabilização prévia e, se possível, pode ser feito exames laboratoriais, tá? E as emergências? As emergências são os pacientes onde a cirurgia é crucial e deve ser realizada o quanto antes. E sabe aqui, um ponto onde vocês erram muito? Por exemplo, uma patologia muito comum de ser confundida se é emergência, se é urgência, é a dilatação vulvogástrica. Me fala aí nos comentários. Quem acha que a dilatação é uma emergência cirúrgica e quem acha que é uma emergência clínica ou que não é uma emergência, que é uma urgência, me conta aí. Porque isso é um dos pontos que vocês erram muito. E onde mais que eu vejo erros, né? Primeiro, saber fazer essa diferenciação do que é emergência e do que é urgência. E segundo, não saber realizar o protocolo de tratamento ideal para o atendimento de um paciente politraumatizado, tá? Então, quando no paciente em emergência, digamos assim, né? Eu falei politraumatizado porque acaba que as emergências cirúrgicas muitas vezes estão envolvidas
com o paciente politraumatizado, né? Com quedas, brigas, maus tratos também, né? Chutes, atropelamentos, enfim. Mas não saber fazer essa diferenciação e não saber seguir o ABC do trauma. Não saber a sequência lógica do atendimento de um paciente em emergência cirúrgica. Então, são 2 pontos onde vocês erram muito. Porque eu estava falando da dilatação volvulogástrica. A dilatação volvulogástrica é um clássico caso, né? Que pelo menos aqui no Rio, hoje em dia, tem diminuído um pouco a sua ocorrência. Acredito eu que por conta, né, de termos muitos prédios hoje em dia aqui no Rio de Janeiro, isso é uma patologia de raças grandes e gigantes, né? A dilatação volvulogástrica diminuiu a sua incidência aqui no Rio de Janeiro. Mas é uma patologia que os veterinários confundem muito. Por quê? Eu já fui chamada para cirurgia de emergência de dilatação volvulogástrica, onde o clínico meio que atendeu o paciente e jogou na gaiola esperando a cirurgia. O cirurgião, né? Eu e a anestesista. E não é assim. A dilatação volvulogástrica é um clássico caso que não é uma emergência cirúrgica, é uma emergência clínica e uma urgência cirúrgica. Por quê? Porque quando a gente tem a dilatação volvulogástrica, quando a gente tem a torção volvulogástrica, a gente tem ali compressão de veia cava, artéria aorta, a gente tem a compressão dos grandes vasos, a gente tem compressão do músculo diafragmático, e a gente tem diversas alterações no organismo desse paciente. E se ele não for estabilizado antes do procedimento cirúrgico, ele vai vir a óbito, tá? Então, não é o procedimento cirúrgico que vai salvar a vida dele, é o que vai tirar ele do quadro lá de choque hipovolêmico, de hipotensão, enfim, e trazer ele de volta à vida. Não é a cirurgia. Cirurgia, sim, ela tem que ser feita o quanto antes, mas a estabilização prévia pelo clínico é essencial para quê? Para que a cirurgia ela seja bem sucedida, para que tenha um bom procedimento cirúrgico com o paciente já estável. Então, quando a gente trabalha ali em equipe, né, digamos assim, o clínico com a equipe cirúrgica é o melhor para o paciente, tá? Então, dilatação volvulogástrica é um exemplo clássico de o quê? De uma emergência clínica. Então, vou botar aqui, ó, e urgência cirúrgica. Vou botar aqui. Dilatação volvulogástrica, tá? Emergência cirúrgica. Não, emergência clínica e urgência cirúrgica. Outra coisa, gente. Outra coisa já quando a gente fala de emergência, quando a gente tem ali, ó, os pacientes, o politraumatizado, né, como eu falei, por exemplo, atropelamento. Atropelamento, quando a gente tem um atropelamento com ruptura de órgãos, normalmente a gente tem ruptura de quem? Fígado e baço. Então, quando a gente tem quadros, por exemplo, de hemoperitônio, a gente entra num quadro de emergência cirúrgica. Por quê? Porque no quadro de emergência cirúrgica, no quadro de hemoperitônio, onde você tem um órgão rompido, você tem um paciente que está perdendo sangue, está entrando num choque hipovolêmico, e se você não operar, ele vai vir a óbito, tá? Porque ele está perdendo todo o sangue. E não adianta você, vou fazer uma transfusão para estabilizar ele e depois operar. Não adianta, tá? Por quê? Você vai transfundir um sangue para um paciente que está com um órgão rompido. Então, você está transfundindo um sangue para um paciente que está perdendo sangue ali para a cavidade. Enquanto você não fizer a ligadura, não remover o órgão, o lobo, enfim, você vai ter um paciente que ele vai continuar sangrando. Então, se você der sangue para ele, antes de você conter essa hemorragia, antes de você descobrir ali o que está sangrando e controlar isso, não adianta fazer uma transfusão. E aí tem quem fale sobre aquelas bandagens compressivas, né? Eu nunca usei na minha rotina. E assim, pode ser que eu mude de opinião, mas atualmente eu não acho uma boa ideia as bandagens compressivas. Por quê? Eu acho que você demora muito tempo para fazer a bandagem compressiva e depois você vai demorar muito tempo para tirar essa bandagem compressiva. E eu acho que é um risco grande. De repente, se você tiver vasos pequenos ou pequeno rompimento esplênico, hepático, enfim, você pode até conseguir conter essa hemorragia. Mas eu não sei se com grandes sangramentos você conseguiria conter essa hemorragia com a bandagem compressiva, tá?
Tem gente que gosta, pode ser que eu mude de opinião, tá? Está na medicina, a medicina muda toda hora, mas atualmente eu não acho legal. Então, assim, hemoperitônio entra no quadro de emergência cirúrgica. E aí, o que mais a gente tem? Por exemplo, a piometra. Piometra é um quadro que você pode ter um paciente em uma emergência cirúrgica ou em uma urgência cirúrgica, tá? A piometra, por exemplo, a gente tem piometras aí, né? De 1, 2, meio centímetro, 10 centímetros. Outro dia, semana passada, eu operei uma pincherzinha com uma piometra de 5 centímetros. 5 centímetros uma piometra numa pinche. Então, você imagina como é que estava essa cadela. Ela chegou em choque. Choque séptico. Ela acabou vindo a óbito, mas era um quadro de emergência. Por quê? Quando a gente tem piometra, a gente tem um grande abscesso, digamos assim, né, dentro da cavidade desse paciente. Então, você tem um grande abscesso e essa piometra, ela leva ali a liberação de radicais livres, imunocomplexos, leva a diversas alterações por conta da infecção no organismo desse paciente. Se você não agir rápido, esse paciente vai vir a óbito, em piometras grandes. Mas existem piometras que não são emergências. Essa dessa pincher foi a emergência. Por quê? Era uma piometra de 5 centímetros, numa pincher de 3 quilos e uma cadela que estava em choque séptico, tá? Então, nesse caso, era uma emergência. Mas se fosse uma piometra, por exemplo, de 2 centímetros numa Rottweiler, onde ela está relativamente bem, não seria uma emergência, seria uma urgência cirúrgica. Deu para entender essa parte, gente? Então, ó, emergências. A gente tem, ó, piometras de grandes dimensões. O que mais que eu tinha falado aqui? A hemoperitônio. Aqui a gente tem também o uroperitônio, né? Mas aí o uroperitônio, apesar de também ser um quadro grave, na minha concepção, ele entra aqui, de repente, num quadro de urgência. Não tô falando que você, atendi um cachorro atropelado, tá com a bexiga rompida, mas vou encaminhar para o cirurgião só semana que vem, sabe? Porque coletar um exame de sangue, né? Fazer um cardiológico, não, tá? Não, se deve fazer exame de sangue, ok, ótimo, mas se for ficar pronto no mesmo dia. Por quê? O uroperitônio, ele não é tão grave quanto o hemoperitônio, porque o paciente não está perdendo sangue, não vai entrar num choque hipovolêmico, tá? Mas se o paciente permanecer com esse uroperitônio por muito tempo, o que vai acontecer? Essa urina na cavidade abdominal, ela vai infeccionar, vai gerar um quadro de peritonite, tá? E esse paciente vai entrar num quadro de choque séptico também, igual lá no quadro da piometra, tá? E vai virar óbito. Então, é um paciente que precisa de cirurgia o quanto antes, mas você não precisa correr, igual, por exemplo, no hemoperitônio. Combinado? Deu para entender até aqui, gente? E aí a gente entra na segunda parte que eu falei, né? Que é de erros que eu vejo, né, os veterinários cometendo no atendimento de um paciente em emergência. Não saber seguir, não saber o protocolo correto de atendimento de um paciente politraumatizado, tá? A primeira vez que eu vi um paciente em emergência, não era nem emergência cirúrgica, tá? No plantão, que eu digo na vida profissional, foi uma vez que eu cheguei para trocar plantão. A menina que estava antes era amiga minha, que eu trocava plantão com ela. E nesse dia, na hora que eu cheguei, acho que um pouco antes, né? Um dos pacientes que estavam internados, ele tinha parado. Eu não lembro o que ele tinha de patologia e tal, mas ele tinha parado e ela estava lá tentando fazer a ressuscitação, né? E eu fui para ajudar. Mas eu não sabia o que fazer. Não sabia nem entubar, gente. Não sabia nem entubar direito. Então, assim, minha ajuda não foi muito útil. Eu fiquei totalmente perdida. Eu estava recém-formada. Foi o primeiro lugar que eu trabalhei como plantonista. Eu estava totalmente perdida, mas foi meu primeiro contato com a emergência, tá? E dali eu vi que eu precisava fazer alguma coisa para aprender, né? Para saber salvar esses pacientes. Mas eu sei que você também deve se sentir perdido de vez em quando, né? Mas por que eu me senti perdido? Porque eu não sabia o protocolo de atendimento do paciente politraumatizado, digamos assim. Na ressuscitação cardiocérebro-pulmonar, já entram outras questões, tá? Que não é o que a gente vai falar aqui. Mas saber o protocolo de atendimento de um paciente que chega no seu consultório em emergência é crucial. Porque, por exemplo,
essa cadelinha, essa pincher, que chegou na semana passada em choque por conta da piometra de 5 centímetros. A gente não sabia que ela tinha piometra. Eu tinha atendido ela um dia antes, com uma neoplasia em mama, e aí, a princípio, o tutor falou somente que ela não tá querendo. Ontem ela não quis comer direito. E aí, assim, ela tava espertinha, em pé na mesa, solicitei os exames, vi as neoplasias. Ele havia falado que ela era castrada, ele não sabia que ela não era castrada, parece que ele, não sei se ele deram para ele, se ele resgatou, enfim. Eu sei que a pessoa que deu para ele falou que ela era castrada, que ele não tinha que se preocupar. Fugiu da minha cabeça, né, qualquer coisa. E aí, quando ela chegou em choque, a primeira coisa que a gente fez foi o quê? Colocar ela no oxigênio, no paciente em emergência, a gente vai seguir o ABC do trauma também. Então, o que eu vejo de errado, gente? Você tem o ABC do trauma. O ABC do trauma, ele foi seguido para quê? Para você ter uma ordem lógica de atendimento que vai tratar o que mata mais rápido o seu paciente para o que pode esperar um pouco mais, tá? E o que mata mais rápido o seu paciente? É a falta de oxigênio sanguíneo, tá? É a falta de oxigenação dos órgãos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer com qualquer paciente que chega em emergência é oxigenar esse paciente, independente se ele está dispneico ou não. Fornecer oxigênio é a primeira etapa do ABC do trauma. E o que você erra, gente? O que você erra? É pegar esse paciente e fazer o quê? Vamos colocar no acesso. Vamos colocar no acesso, que tem que colocar no acesso logo, porque se ele parar, já está no acesso. Se ele parar, já está no acesso, é mais fácil fazer medicação e tudo mais. Não, gente, não é. Tá? Você tem que primeiro fornecer o oxigênio para esse paciente e depois, lá no C, lá na circulação, que você vai colocar esse paciente no acesso, tá? Então, isso acontece muito, que aí o paciente para, mas ele já estava no acesso, aí você consegue fazer uma adrenalina, uma atropina e tudo mais, e aí ele morre e o veterinário, imagina se eu não tivesse conseguido botar no acesso, né? Pelo menos a gente tentou alguma coisa. Não, possivelmente se você tivesse colocado esse paciente no oxigênio antes de qualquer coisa, talvez ele não tivesse vindo a óbito, tá? Porque é o primeiro passo. É o que mata mais rápido o seu paciente, é a falta de oxigenação, tá? Outro erro nessa parte é o quê? Principalmente quando a gente tem trauma torácico. Quando a gente tem trauma torácico, depois, quando terminar aqui, vocês podem olhar aqui no canal que tem uma aula sobre trauma torácico. Quando você pensa em trauma torácico, aquele paciente que chega totalmente dispneico, respirando de boca aberta, em posição ortopneica, ou então gato de boca aberta, por conta de um trauma torácico, o que é a primeira coisa que o veterinário me faz? Vamos levar para a sala de radiografia. Vamos radiografar para ver aí se aconteceu alguma coisa, se fraturou costela, se fraturou se tem pneumotórax, se tem hemotórax, se aconteceu alguma coisa. Gente, tá errado, tá? Tá errado. Por quê? O que você vai fazer num paciente com trauma torácico, como por exemplo nesse exemplo? Você vai colocar, fazer o ABC do trauma, você vai colocar ele no oxigênio primeiro. E aí é a mesma coisa de quando coloca no acesso. Aí leva para a mesa de raio-x, o cachorro para na mesa de raio-x e aí vira o veterinário. Mas tadinho, tava tão mal mesmo, né? Tava tão mal, já ia morrer mesmo. Não, ele não ia morrer se você tivesse feito tudo certinho, seguido o protocolo, tá? E por que eu tô falando disso? Quando a gente no trauma torácico, por exemplo, o protocolo vai ser o quê? Quando você chegar lá no B, para avaliar movimentos respiratórios, você vai fazer a toracocentese. Você vai palpar as costelas, ver se tem fratura. Na toracocentese, você vai ver se tem hemotórax, pneumotórax, você vai drenar esse hemotórax, esse pneumotórax, se tiver. E só depois que esse paciente estiver todo estável, você vai radiografar ele. E por que eu estou te falando dessa questão do ABC do trauma? O ABC do trauma é o principal fator que vai te ajudar a estabilizar um paciente antes da equipe cirúrgica chegar. Tá? Isso quando a gente fala de traumatismos. Quando a gente fala, por exemplo, da dilatação volvulogástrica, que é uma emergência, é uma emergência clínica, é uma urgência cirúrgica, você tem que lembrar o quê?
Você tem que saber qual é a fisiopatogenia da dilatação vulvogástrica. Se vocês quiserem uma live sobre dilatação vulvogástrica, fala aí no chat que eu tento organizar esse assunto. Mas você tem que entender a fisiopatogenia da dilatação vulvogástrica. Você tem que entender o quê? Que a gente tem uma alteração ali em cardio ou em piloro, onde você não tem a saída de ar nem pela eructação, nem pela flatulência, né? Nem pelos gases, que você tem gás sendo liberado, gás sendo formado, aumentando, você tem compressão dos grandes vasos, e a compressão desses grandes vasos leva a alterações no débito cardíaco, na frequência, na respiração, leva a alterações de pressão, de temperatura, de tudo, de tudo. Então, o que você tem que fazer para estabilizar esse paciente? Pensar aí no ABC do trauma e fornecer oxigênio para esse paciente, que é muito importante? Sim, pode, tá? Mas entender a fisiopatogenia e entender que você precisa o quê? Descomprimir esses vasos. Então, fazer a descompressão, seja pela sondagem orogástrica, seja pela gastrotomia temporária, tá? Você faz uma gastrostomia temporária, você alivia ali e esse paciente pode esperar até 8 horas para entrar no centro cirúrgico. É o tempo aí de coletar um exame de sangue, por exemplo, e ter esse resultado, tá? Então, onde os VETs mais erram no atendimento do paciente em emergência cirúrgica. Então, a primeira é o quê? Agora você não vai errar mais. Não saber diferenciar o que é emergência, urgência cirúrgica. E a outra, não conhecer ou não seguir o protocolo de ABC do trauma de maneira correta. E outra, né, não conhecer fisiopatogenia da doença para estabilizar. Tá? Então, ó, esses são os principais erros. E aqui, ó, com a ABC do trauma, o que eu vejo? Colocando o paciente no acesso antes de oxigenar, VET levando para radiografia antes de oxigenar, tá? Oxigenar tem que ser a primeira coisa que está na sua mente, gente. Chegou paciente em politraumatismo, atropelado, queda, enfim, qualquer coisa, você já tem que pensar em botar esse paciente na máscara de oxigênio, tá? Seja na sonda, seja em máscara, seja o que você tiver disponível, entubar, se for o caso, enfim. Então, ó, aqui vamos relembrar o ABC do trauma para você saber? ABC do trauma. Não é difícil, gente. Parece que é muita coisa quando a gente pensa, mas quando você vai fazendo, você vê que é tudo muito sequencial, tudo direitinho, e a lógica vai rápido, tá? Então, primeiro, ó, como eu já falei várias vezes, são as vias aéreas superiores. Então, você vai ali, ó, palpar as aéreas superiores, ver se tem coágulo, se tem secreção, se tem fratura, se precisa desobstruir, tá? Quando a gente fala da cirurgia ambulatorial, você como clínico, como plantonista, se você atende um paciente que tem uma obstrução das vias aéreas superiores, você tem que saber fazer o quê? Uma punção cricóide, uma cricotireoidostomia. Isso vai te ajudar a estabilizar esse paciente até que a equipe cirúrgica chegue, até que a cirurgia possa ser realizada. Mas eu não vejo veterinários que saibam fazer uma punção cricóide, uma cricotireoidostomia. Na verdade, eu não vejo nem veterinários que saibam que isso existe na veterinária, tá? Eu vejo muito isso de não saber que isso é possível na medicina veterinária, que não sabem fazer uma punção cricóide, que não sabem fazer uma cricotireoidostomia. Tá? E aí o paciente está lá, cheio de secreção nas vias aéreas superiores, cheio de coágulo, de repente uma fratura que está causando sangramento e tendo coágulo, né, nos seios nasais, exemplo, tá? E tá o veterinário tentando colocar sonda nasal, tá o veterinário colocando máscara de oxigênio. Não vai dar certo, tá? Você tem que fazer o quê? A punção cricóide ou a cricotireoidostomia, porque isso vai te dar tempo de fornecer uma pequena quantidade de oxigênio para esse paciente, para você conseguir tirar ali os coágulos que tenham, tirar as secreções, tirar corpo estranho que tenha, enfim,
ajudar ali, de repente, o cirurgião, se tiver alguma fratura, enfim, seguir o protocolo de tratamento para que ele consiga oxigenar da maneira correta, ou, se em casos mais graves, se for necessário, o cirurgião reverter, né, converter essa sua crico numa tráqueo, de repente, tá? Então, ó, função cricoide, cricotidoistomia, são procedimentos que te auxiliam a estabilizar esse paciente com obstrução das vias aéreas superiores, tá? Aqui no B você vai avaliar respiração, tá? Então você vai ver ali, ó, movimentos respiratórios. Nesse momento você vai escutar, palpar tórax e você vai fazer o quê? Toracocentese, tá? Toracocentese. E pode ser que você precise também colocar um dreno torácico. Você, como clínico, pode precisar colocar um dreno torácico, tá? Ali é aqui que você vai avaliar a respiração desse paciente. E não chegou o paciente dispneico com trauma torácico, você vai correr com ele para a sala de radiografia. Não, isso daí você está fazendo com que, muito certamente, ele tenha uma parada cardíaca e venha a óbito. Entender que não é da sua cabeça, é um protocolo de atendimento que ele foi criado para tratar o que mata mais rápido para o que pode esperar. Você pode esperar um pouquinho para levar esse paciente para o raio-x. E esse um pouquinho depois dele estar estável. Depois dele estar estável. E para isso, Janaína, mas como eu vou saber se ele tem ruptura de pulmão se eu não radiografar? É simples, tá? Toracocentese. Vocês têm medo de fazer um procedimento que é totalmente ambulatorial cirúrgico, que qualquer veterinário tem que saber realizar, justamente por isso, porque vai salvar a vida do seu paciente. Você tem dois quadros ali, um quadro, por exemplo, de um paciente com trauma torácico, onde o veterinário, com medo de fazer uma toracocentese, de repente encaminhou esse paciente para outro lugar, ou saiu correndo com ele para a sala de raio-x porque só confia no raio-x que é mais seguro, e um outro veterinário que fez o protocolo direitinho e fez a toracocentese e diagnosticou ali o pneumotórax ou hemotórax, tá? Esse segundo paciente tem grandes chances de sobreviver. O primeiro não. O primeiro tem grandes chances de morrer. Então, toracocentese é um procedimento simples, rápido. Você faz em 5 segundos, tá? Não tem por que ter medo e vai salvar a vida desse seu paciente. Aí o C, a gente parte para a circulação. É aqui que você vai colocar o seu paciente no acesso, tá? Então, é aqui que você vai colocar o seu paciente no acesso, ver se tem hemorragia, se precisa repor fluido, se tem ruptura de vesícula urinária, se tem hemoperitônio, uroperitônio, tá? Abdominocentese você faz aqui nesse momento, tá? Também é um procedimento que muitos de vocês têm medo de fazer, porque, Janaína, tenho medo, vou perfurar algum órgão. Como diz a amiga minha que foi minha R2, né, a Scarlett, os órgãos, eles tendem a fugir da agulha. Quando você coloca a agulha, eles vão se esquivando pro ladinho. Então, assim, se você sabe o lugar correto de fazer e você não usar uma agulha bizarra, bizonhamente grande, você não vai perfurar nada, gente. Não vai fazer nada se você sabe a técnica. E aqui, ó, lembrei de outro erro, tá? Outro erro que é o quê? A gente tem aqui, né, no D, o estado neurológico, exposição, né, digamos assim, não é que você vai avaliar fraturas, fratura exposta, feridas graves, proptose de bulbo ocular, esses casos que não são emergências, tá? Você não precisa chamar um cirurgião para fazer, não é uma emergência, digamos, para o cirurgião, né? Para reposicionar um bulbo ocular. É uma emergência, sim. Mas é uma emergência que você, como clínico plantonista, tem que saber reposicionar esse bulbo ocular. Por quê? Porque o olho não dá a segunda chance, tá? Então, se você não atende, não reposiciona esse bulbo ocular no momento do atendimento, vai esperar marcar uma consulta com o oftalmologista ou com o cirurgião, vai marcar daqui a 3 dias, vai na outra semana, esse paciente já perdeu o olho, tá? Então, é uma emergência sim, mas é uma emergência, digamos que, uma emergência ambulatorial cirúrgica. E você, como clínico plantonista, tem que saber resolver, tem que saber solucionar esse problema do seu paciente e não encaminhar para outra pessoa. O que eu vejo de muito erro
é isso. A pessoa, Beth, já querer tratar lesões externas assim que o paciente chega, tá? Por quê? Porque chama mais atenção, simplesmente por isso, tá? É o que vai chamar mais atenção quando você olha o paciente e aí você tem aquele choque e aí sua mente, ela te boicota e ela tende a ir lá, ó, vamos mexer nessa ferida, vamos ver isso daqui, que é muito grave, não sei o quê. Mas, gente, ele pode viver sem o olho, ele pode viver sem a pata, mas ele não pode viver sem respirar, tá? Então, o ABC do trauma, ele é criado para isso, justamente para isso, para ter esse protocolo de atendimento da maneira correta. O que eu quero dessa live aqui? Te entender que a gente tem 2 pacientes que eles vão para cirurgia, assim, tem que ir para cirurgia rápido, né? Digamos assim. Que são os pacientes em emergência cirúrgica e os pacientes em urgências cirúrgicas. Onde o paciente em urgência cirúrgica, ele permite um tempo de estabilização prévia e muitas vezes esse tempo de estabilização prévia, ele é crucial, bom desenvolvimento, bom desenrolar, para boa cirurgia, para que uma cirurgia boa aconteça e sem intercorrências, tá? Como é o caso da dilatação vulvogástrica, que é uma emergência clínica e muitos tratam como emergência cirúrgica, onde já recebe o paciente e joga para o cirurgião, joga para a equipe cirúrgica, se vira, tá? Não. Se a equipe cirúrgica recebe um paciente já estabilizado, as chances de salvar a vida desse paciente são muito maiores, tá? E aí, né, como emergência, a gente tem hemoperitônio, tá? E esse é muito grave e precisa de intervenção cirúrgica o quanto antes para evitar o choque hipovolêmico, para evitar que esse paciente morra de hemorragia. Entender que o paciente em emergência cirúrgica, tá? Eu estou falando da emergência cirúrgica e não da emergência ali clínica, de plantão, convulsão, diabético descompensado, envenenado, nada disso, tá? Mas sim o paciente em emergência cirúrgica, onde, na maioria das vezes, são os pacientes politraumatizados. E por isso que eu foquei aqui no ABC do trauma. Então, entender que você tem que conhecer o passo a passo. Eu citei aqui por alto, né, o ABC do trauma, porque se a gente for falar de ABC do trauma, o buraco é bem mais embaixo, né? A gente vai falar por muito mais tempo. Falei aqui por alto a sequência lógica do seu raciocínio, que você tem que seguir. E o ideal é que, óbvio, que seria o mundo ideal se a gente trabalhasse, né? Como eu acredito que seja na medicina humana, né? Pelo menos em hospitais, bons hospitais, né? Onde você tem toda uma equipe treinada para o atendimento ali emergencial. Então, seria ideal você ter ali uma sala de atendimento emergencial com tudo separadinho, os medicamentos de emergência, ambu, traqueotubo, tudo direitinho, enfermeiro treinado, enfim, seria o mundo ideal. Mas como a gente sabe que a gente não tem isso, a gente tem que fazer o melhor que a gente tem, o que está ao nosso alcance, tá? Fazer o melhor que a gente tem nas condições que a gente tem, até que a gente tenha condições melhores para fazer melhor ainda, tá? Então, o melhor que você consegue dar para o seu paciente, mesmo se você não tenha condição nenhuma, é você conhecer o ABC do trauma e você saber fazer esses procedimentos, tá? Então, isso já ajuda muito no bom atendimento desse paciente politraumatizado e quando você segue o ABC do trauma certinho, você consegue estabilizar esse paciente, se for uma emergência ou uma urgência cirúrgica, para a equipe cirúrgica operar, tá? E aí você tem um paciente estável, que vai entrar estável para a cirurgia e vai ter maiores chances de sair vivo também dessa cirurgia e passar por um pós-operatório saudável ali, né? Vivo, estável. Então, o que eu quero aqui nessa live? Te fazer entender e fazer com que o próximo paciente em emergência cirúrgica que chegue no seu plantão, no seu consultório, no seu atendimento, ele tenha sorte de chegar no seu plantão, porque você sabe o que fazer, como proceder nesse paciente, e não azar, tá? Muitas vezes eu sei que a maioria dos veterinários não gostam de emergência, né? A emergência ela não escolhe, né? Sofri um atropelamento aqui, mas eu vou naquele veterinário que está lá do outro lado da cidade, porque ele é bom de atendimento de emergência. Não, gente, emergência ele vai para a primeira clínica que aparecer na frente, porque é emergência. Então você tem que estar preparado para atender esses pacientes. Combinado, gente?
Deixa seu like. Beijo, Vete.